Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta. Esta feita lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens, a lição de número 9. Esta lição será ministrada em nossas igrejas no dia 1º de dezembro de 2024. Tá bom? Peço desculpas desde já, porque era para ter igual no sábado, mas devido a alguns compromissos, nós atrasamos um pouco. Então, nos desculpem para que nós nos sintamos bem. Bom, então, lição de número 9, 1º de dezembro de 2024, o tema é protegendo a boca. Bom, nós não vamos falar de dentistas, de planos de saúde bucal, nós não vamos falar sobre isso. A ideia é totalmente diferente, é outra. Já vamos ver pelo texto principal como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ora, então nós vamos falar do aparelho fonador, quer dizer, da nossa voz, daquilo que nós falamos, precisamos tomar cuidado, porque ele diz que como ouro em salvas de prata, né? Que só acima, só os diamantes, são dois dos minérios mais caros que nós temos na Terra. Tá bem? Então, no Provérbios capítulo 25, 11, então nós vamos falar sobre isso. Cuidado que nós precisamos ter com a nossa boca, mas não na questão de uma higiene bucal, mas de uma higiene mental, para que não vamos sair falando o que nós pensamos e queremos sem nos preocuparmos com as consequências daquilo que fazemos. Bem, o resumo da lição: a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. Né? Então nós vemos que quando nós usamos a palavra de maneira sábia, agradável, mansa e temperada, isto nos mostra como pessoas que temos a sabedoria que vem do alto. Quer dizer, não é terrena, porque a terrena é humana e diabólica. A do alto é divina. Quer dizer, vem da parte de Deus. E nós precisamos aprender a usarmos bem a comunicação. Quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando de um transmissor e de um receptor, quer dizer, quem fala e quem escuta. Porém, no meio desta conversa, vamos dizer assim, entre o transmissor e o receptor, nós temos uma coisa chamada ruídos, quer dizer, falhas da comunicação ou algo que pode fazer com que aquilo que nós falamos ou comunicamos com alguém ou de alguém, nós vamos falar bastante desses dois pensamentos. Quando falamos com alguém e quando falamos de alguém, são coisas totalmente diferentes. Tá bom? E geralmente, infelizmente a maioria das vezes, quando nós falamos com alguém, nós estamos falando de alguém e não é de Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado, principalmente quando aquilo que nós falamos de alguém, nós não vimos. Ouvimos de outros. Então precisamos tomar cuidado com essa questão do telefone sem fio. Também. Então nós precisamos tomar cuidado. Então existem algumas dificuldades na comunicação. Nós precisamos aprender a vencer essa dificuldade para que, ao nos comunicarmos, nos comuniquemos claramente, tá bem? E com propósito, tá bom? Com propósito. Os objetivos da lição: mostrar as diferenças entre a boca do tolo e a boca do sábio, quer dizer, da forma de falar do tolo e da forma de falar do sábio. Reconhecer as características da linguagem de uma pessoa tola. Não é difícil de você chegar à conclusão que aquela pessoa que está falando ou que está se comunicando é uma pessoa falta de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de bons modos, de algumas características que fazem parte
do comunicador. Tá bem? E, por último, conscientizar da necessidade de se proteger a língua. Veja que nós falamos de proteção da boca e agora da língua. Tá bem? Esta outra parte também faz parte do aparelho fonador, daquilo que nós usamos para falar, para nos comunicar. Tá bem? Não é uma questão de higiene, não é uma questão de saúde bucal, mas eu acredito que seja uma questão de saúde mental. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos sempre falando que quando a Bíblia fala do coração, ela não está falando tão somente do músculo cardíaco, está falando principalmente de algumas características, né, do ser humano, pensamento, vontade. Depois não adianta a gente falar, foi sem querer, me perdoa. Então, às vezes existirão momentos em que nós vamos fazer uso da nossa voz, da nossa comunicação, e se não vigiarmos, nós precisamos tomar cuidado para que algumas ações deste tipo, infelizmente, não têm retorno. Não tem retorno. O final daquilo que nós falamos, daquilo que nós transmitimos, e às vezes até sem saber, pelo simples fato de ter o costume de falar das pessoas, nós podemos causar consequências desastrosas na vida do ser humano. Então, o cristão, principalmente o cristão, não é só para o cristão, para todo o ser humano, mas principalmente aquele que se diz discípulo de Cristo, servo de Cristo, precisa tomar cuidado com estas coisas. Tá bem? Vamos para a introdução da lição. Tá bem? Nesta lição estudaremos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de nós usarmos a nossa boca. Quer dizer, a Bíblia ela é um livro de regras de fé e de prática, e não somente assim, mas é um livro que nos ensina a nos tudo, moral, ética, comportamento. A Bíblia nos ensina, eu acredito que de todas as áreas da vida do ser humano. A Bíblia nos ensina como nós vivemos. E não somente como vivemos uma vida espiritual ou sermos espirituais. Não, ela vai nos ensinar todas as áreas. Na área da saúde, na área do comportamento, na área da convivência social, na área religiosa. A Bíblia ela é um livro de instrução completo. A Bíblia é um livro de instrução completo. E se nós tão somente prestarmos atenção em todos os preceitos, como nós estamos falando nas lições Betel, Dominical, Adultos, se nós tão somente prestarmos atenção nos preceitos, nos mandamentos, naquilo que ela nos ensina, que Deus deixou para que nós aprendêssemos, nós vamos viver de maneira tranquila e pacífica nesta sociedade. Então, vamos mais abaixo, a boca do tolo e a boca do sábio. Né? A boca do tolo e a boca do sábio. O modo de falar do sábio e do falto de entendimento. Também, quer dizer, quando nós estamos falando do tolo, nós estamos falando daquela pessoa insciente, do falto de conhecimento. Nós não estamos falando só de conhecimento acadêmico, e não também tão somente de conhecimento religioso. Porque ter conhecimento religioso não é propriamente dito ter conhecimento de Deus. Muitas vezes nós conhecemos muito de religião, conhecemos muito da nossa denominação, mas não conhecemos nada de Deus. Tem pessoas que são exímios ensinadores dos seus costumes secundários, daquilo que a sua denominação prega. Bem, outros são exímios conhecedores também daquilo que seminários ensinam, mas conhecimento de Deus é quase nulo. Veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando nós temos conhecimento, por isso que o profeta Osés vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja, conhecer religião é uma coisa, agora conhecer a Deus é completamente diferente. Esse foi um embate por 3 anos de Cristo contra os fariseus, contra toda a forma de pensamento judaico, saduceus, fariseus, o que quer que fosse. O Senhor Jesus ele teve, vamos dizer assim, não problemas, porque o Senhor era a sabedoria. Tanto é que nós tivemos uma lição aqui em Provérbios que ela nos diz que a sabedoria é Cristo. Cristo
ele é simbolizado, a sabedoria é o tipo de Cristo. Cristo é o antitipo da sabedoria. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Jesus não teve muito problema para ensinar estes inscientes, que eram homens que conheciam muito da lei, mas não conheciam nada de Deus. E hoje nós vemos isto estampado nas nossas caras constantemente. Pessoas que conhecem religião, conhecem costumes, conhecem culturas, mas não conhecem a Deus. Então vamos tomar cuidado para não sermos aí doutores de tudo e não sermos servos de Deus, não conhecermos o nosso Deus. Tá bom? Então nós vemos aqui, é um modo de falar do sábio e do tolo. Há um contraste mais específico entre o modo do sábio falar e do tolo. Por exemplo, enquanto o tolo apresenta um discurso indisciplinado, terreno e contencioso, o sábio apresenta um discurso disciplinado, celestial e que promove a vida. Veja, quando nós dissemos, esta é a sabedoria. Quer dizer, o tolo ele vai usar a sabedoria humana, todo o conhecimento que ele tem. E existem pessoas muito inteligentes, só não são sábios. Porém, o contrário é a sabedoria que vem do alto, como nós vimos aqui. Veja, ele é disciplinado, é celestial e promove a vida. E este é o proceder do sábio. O proceder do tolo, indisciplina, ele tem uma sabedoria terrena e é contencioso. Quer dizer que os debates não são debates, são só confusões que não levam a nada. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Para que os discípulos, para que os seus alunos, tanto Timóteo quanto Tiago, eles não entrassem em discussões tolas que não trazem nenhum tipo de proveito. E muitas vezes o tolo, o falto de ciência, o insciente, o falto de inteligência, ele não quer saber, ele não quer conhecer, ele quer discutir. E, sabe, é aquela discussão que o povo expressa lá fora. É igual o pombo, né? Você joga xadrez com o pombo, ele vai estufar o peito, vai derrubar todas as pedras e ainda vai sujar o tabuleiro e vai sair de peito inchado, né? Porque ele acha que ele conseguiu, ele acha. Então, muitas vezes também nós, no afã de nos defendermos ou tentar defender Deus, que Deus não precisa de defesa, nós precisamos defender a fé que uma vez foi dada aos santos, como disse Judas, no versículo de número 3, nós acabamos entrando nessa como é que diz? Entrando nessa pilha, pegando pilha com esses tipos de discussões. O sábio, ele simplesmente vai ver tudo isso, vai anotar, vai dizer, Deus te abençoe, tchau, e até a próxima. Eu não vou entrar nessa armadilha. Mas, infelizmente, muitos, querendo ser crentes demais, saber demais, acabam passando vergonha, são escandalizados e escandalizam também o Evangelho de Cristo. Então, a melhor coisa é ficar calado, como Jeremias, né? Deixa Ananias quebrar o canzil, deixa Ananias não te bater literalmente e vai embora. Deus vai falar com você e te dar um canzil de ferro e vai dizer, quebra agora, que agora eu dormi. Então, dê um passo atrás, receba instruções de Deus e depois você vai. É próprio do sábio tolerar as difamações, acabei de falar, e perdoar o que lhe faz mal, mas o falto de entendimento não perdoa. Muito pelo contrário, ele se inflama e produz palavras torpes que incendeiam o ambiente e levam à confusão. Tem muitos cristãos, infelizmente, entrando nesse tipo de discussão, achando. Irmãos, o tolo é difícil, né? É difícil. Então, a melhor forma é você voltar, né? Se equipa novamente, depois você vem e continua no seu embate. Porque senão ele vai te irritar, ele vai te deixar nervoso, você vai acabar falando, tendo as mesmas palavras que ele tem e vai acabar se complicando. Bem? Então, o que o sábio faz? Ele perdoa, ele tolera difamações e este é o propósito, este é próprio do sábio. Bem, essas duas coisas. Veja, um discurso disciplinado e celestial que promove a vida. Então é próprio do sábio tolerar difamações, que é mais perdoar o que lhe faz mal. Estas são as características do sábio. Bem,
a característica do sábio. E fica tranquilo porque ele vai, de qualquer maneira, ele vai sair falando que ele ganhou, que ele fez isso, que ele fez aquilo. É igual o paroleiro, né? Numa briga, numa discussão, quando nós éramos meninos, todo mundo queria ganhar a briga. Todo mundo acabou perdendo. Todo mundo acabou perdendo. O que os lábios falam e o coração busca, aqui já é uma questão. Né? Por quê? Aqui já fala de coerência. Uma coisa tem que ter a ver com a outra. Veja, o que os lábios falam, o coração tem que buscar. Agora, nós estamos fazendo uma afirmação. Nós estamos respondendo a pergunta. O que os lábios falam e o coração busca? Tá? Então, aqui nós vamos falar sobre coerência. Você tem que ser uma pessoa coerente, tem que fazer sentido, tanto o que você faz quanto o que você fala. Porque não adianta nós só falarmos e não fazer. As nossas atitudes têm que ter coerência com a nossa fala. E a nossa fala tem que ter coerência com aquilo que nós fazemos. Não adianta eu viver de uma forma e pregar outra. Não adianta eu pregar uma coisa e não viver aquilo que eu prego. Ou ensino, ou faço. Quer dizer, algumas características da minha vida elas têm que estar atreladas, ou todas as características da minha vida têm que estar atreladas àquilo que eu falo. Àquilo que eu falo. Tudo bem? Então vamos mais adiante. Eu separei aqui algumas coisas que nós podemos falar sobre isto. Sabedores de que Deus contempla os sábios, sabendo que Deus os contempla, vírgula, os sábios derramam conhecimento por meio da linguagem, pois seu coração busca sinceramente a sabedoria. Tá bem? Então veja, nós temos que lembrar também que nós temos alguém que nos vigia, tanto as nossas atitudes quanto as nossas palavras. E o escritor afirma que os sabedores, quer dizer, aqueles que têm, vamos falar dos cristãos, aqueles cristãos que têm ciência daquilo de que Deus está olhando para o que se faz, para o que se fala, o que eles vão fazer? Eles vão derramar conhecimento por meio da linguagem, quer dizer, o seu falar será um falar de instrução, um falar de conforto, um falar de sabedoria, um falar de alegria, de despertamento. Então é um falar totalmente diferente. E o coração dele busca ainda mais o quê? Sabedoria. Sabedoria. Tá? Quer dizer, é uma busca incessante. Enquanto nós estivermos sobre a Terra, nós temos que ter ciências de que nós não sabemos tudo. Então, tudo que nós aprendemos no final da nossa carreira não será uma gota do oceano de sabedoria que Deus tem, que Deus revela. Porque nós somos limitados, somos seres humanos, mas isso não pode ser desculpa para nós não nos prepararmos, quer dizer, buscar a sabedoria. Enquanto o tolo faz o quê? Ele derrama tolices, tortuosidades por meio de sua linguagem, pois seu coração é completamente indiferente ao quê? A Deus. A sua sabedoria, a sua palavra é indiferente se Deus gosta ou se não gosta. Quer dizer, ele é indiferente a tudo que é relacionado a Deus. Tá bem? Ponto de número 3 ainda, do tópico de número 1, é possível controlar a língua. Quer dizer, é possível pensar antes de falar. Nós temos que aprender a pensar antes de falar. Nós temos que aprender a analisar, a ponderar. Ainda que estamos num debate, isso não quer dizer que nós devemos soltar a voz, a língua e falarmos o que pensarmos. Não, pense no que você vai, ou falarmos a primeira coisa que vem na nossa mente. Pense no que você vai falar. Por quê? Principalmente porque, além de não ser uma palavra de conhecimento, quando nós não raciocinamos, a nossa palavra ela pode nos condenar. E nós temos que prestar atenção que o mundo está procurando pequenas falhas na vida do cristão, da igreja, para que ele possa condená-lo. Então nós precisamos tomar cuidado para que a nossa fala
não nos condene. Eu lembrei do apóstolo Pedro agora. A fala de Pedro condenou ele. Por quê? Porque ele falava como Cristo. Quer dizer, alguma coisa no que Pedro conversou com aquele pessoal em volta da cena, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, alguma coisa que ele falou demonstrou que ele era um cristão. Então, aqui neste ponto é bom. Quando nós falamos e a nossa fala nos condena no sentido de que as pessoas reconhecem em nós um discipulado de Cristo, que somos servos de Deus. Tá bom? Mas o tolo também, pela sua palavra de indiferença em todos os sentidos, você também o conhecerá de longe. Então, é possível controlar a língua? É. Por quê? Assim faz parte da linguagem de uma pessoa de bom entendimento fazer uso da linguagem no tempo certo. Veja, 3 características daquele que pensa para falar. Primeiro, o tempo de falar. Não é todo o tempo que nós precisamos falar. Existem tempos que nós devemos, não é que nós precisamos, nós devemos nos calar. Nós vemos isto em muitas figuras bíblicas que nos são apresentadas. Ele sabia o tempo de falar, tanto é que Salomão, quando vai escrever no capítulo 3, ele diz o que é tempo. Ele vai falar que é tempo disto e tempo daquilo, há tempo para isto e há tempo daquilo. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E se você não aprender a colocar uma tramela na boca, você vai falar em tempo indevido. 2, o ambiente adequado. Então, nem todo ambiente nós podemos falar. Existem lugares que, principalmente nos ambientes em que nós somos, vamos dizer assim, não é questão de minoria, mas eles são muito mais, eles são muitos, e vai virar uma balbúrdia, uma chacota, uma brincadeira, e nós acabaremos lançando pérolas. Então, nós temos que ver se o ambiente é propício. Veja o apóstolo Paulo. Primeiro, ele analisa o aerópago, ele pensa, ele olha e diz, opa, o lugar é propício. Aí ele acha o tempo de falar. Naquele ambiente, ele vai achar o quê? Um tempo dedicado ao Deus desconhecido. Veja que Paulo faz uma análise de todo o terreno onde ele está. Se é tempo, se é conveniente. E quando ele chegou a algumas conclusões, ele procurou um ponto de apoio para a sua mensagem. Nós precisamos fazer isso. Paulo não chegou já gritando, caiu de paraquedas, já não. Eu sou também sábio, o Senhor Deus tem me dado sabedoria, então eu sou inteligente para esperar o tempo certo. O tempo certo e o ambiente adequado. Por isso está relacionado a um espírito precioso. Então, nós precisamos tomar cuidado com o tempo de falar, se é tempo, se não é tempo. O ambiente permite que eu discorra inteligentemente aquilo que eu estou falando. O ambiente me permite concluir as minhas ideias. O ambiente, ele me proporciona o tempo necessário que eu tenho para expor aquilo que eu estou pensando. Então, tudo isso nós precisamos analisar. Se não nos dá condição o ambiente, se não é tempo, eu simplesmente fico calado. Posso não me retirar, mas também não falo. Para não comprometer nem a minha fala e nem daquele que eu estou falando. E eu espero que seja Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Então, saber usar a linguagem de maneira adequada é um ato de sabedoria. Ponto de número 2, a linguagem de uma pessoa tola. O que a linguagem revela? Então, o modo de falar revela. Nós vimos que o apóstolo Pedro ele foi descoberto porque a sua fala o condenou como um discípulo que andava no caminho. Então, antes de sermos chamados de cristãos, a nossa fé era chamada de o caminho. Então, Pedro foi reconhecido pela sua fala. Mas a linguagem de uma pessoa tola, primeiro, nós precisamos entender que ela revela. Então, não só a do tolo, nós vamos ver também a linguagem do sábio, nós temos que entender que o modo de falar, o nosso comportamento, ele vai demonstrar, ele vai revelar quem nós somos. Então, ou Deus será louvado,
ou Deus, o nome do Senhor será vituperado por causa das nossas palavras. A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro, no interior, isto é, revela o que estamos pensando, sentindo e desejando. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Bem, nós temos que nos preocupar com isso. Porque quando nós nos expressamos, ela não mostra somente, eles não vão ouvir somente a nossa voz, eles vão ver a nossa voz. Na nossa pronúncia, eles verão o que somos e quem nós somos. Bem? Então nós precisamos tomar cuidado, porque demonstra, revela o coração, o que está no coração. Logo, quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio de uma linguagem, quer nas manifestações verbais ou as não verbais, quer dizer, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu gesticular, nós precisamos tomar cuidado. A língua do tolo, ora, a língua tem uma capacidade imensa de causar mal às pessoas, por isso, cabe aos que buscam a sabedoria do alto terem plena consciência do mal que se pode causar aos outros por meio do mau uso da fala. É o que nós já antecipamos um pouco no começo da lição. Veja que existem palavras que destroem, não destroem o corpo, mas destroem a alma, destroem o espírito da pessoa, sabe? Joga a pessoa lá embaixo, destrói a autoestima. Bem, nós ouvimos muito isso quando falamos sobre bullying, principalmente. Tá? Então a ideia aqui não é esta, nós estamos só exemplificando. Porque o bullying, apesar de alguns acharem graça, idiotamente acharem graça, ele não destrói à primeira vista ou à primeira mão o corpo. Vai destruindo o espírito, vai destruindo a autoestima, vai acabando com a pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado com o que falamos. Isso dentro de casa, no local de trabalho, no local de instrução, estudo, na igreja. Nós temos que tomar cuidado para que as nossas palavras não sejam palavras torpes, nécias, tolas, e venhamos a destruir, mas talvez não o corpo, mas destruir o espírito da pessoa, fazer com que ela ande com o espírito destruído. O espírito abatido é uma coisa, o espírito destruído é outra. Então precisamos tomar cuidado com isso também. Tá bom? Pode ser usada, pode causar aos outros por meio do mau uso da palavra. O quê? Destruição. Infelizmente, podemos causar mal. Terceiro, o que acontece quando comunicamos insensatamente? Quando comunicamos algo, nos dirigimos a alguém ou comunicamos a respeito de alguém por meio da palavra. Tá? Podemos entristecer ou ferir a outra pessoa por meio da palavra. Podemos criar um ambiente pesado, obscuro e intragável. Tá bom? Por meio da palavra, pessoas podem adoecer e fragilizar-se. É o que eu disse. E em algumas falas existe até um ambiente de hostilidade. Então nós precisamos tomar cuidado para que essas coisas não aconteçam. Tá bem? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tá bom? Vamos para o último ponto, de número 3, protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Vamos até agora da linguagem, das expressões de uma pessoa falta de entendimento. E agora nós vamos falar daqueles que conseguem se expressar de uma maneira sábia, e com sabedoria, com todas as características que nós já falamos. Então, a sociedade é marcada pelas pessoas que falam de maneira descompromissada. Uma coisa interessante é isso aqui, que existem pessoas que têm o trabalho falar. Esses são aqueles que expressam opiniões, são aqueles formadores de opiniões, são os formadores de... Hoje nós temos aí muitas pessoas que falam.
né, seja através de programas televisionados, através dos programas texto também que nós usamos. Porém, essas pessoas, elas não entendem, ou às vezes fazem até por malícia, né, por má fé. E eles usam, como diz o escritor aqui, esta maneira descompromissada. Quer dizer, eles não têm, eles acham, eles pensam que por nós termos uma liberdade de expressão, eles podem falar o que eles querem. Mas nós precisamos entender que apesar de nós termos a liberdade de expressão, nós temos que lembrar também que o que nós expressamos, a maioria das vezes, são as nossas opiniões. Então, opinião é uma coisa. Nós precisamos tomar cuidado que quando nós nos expressarmos, nós tenhamos também compromisso. Mas não compromisso só do que nós falamos. Nós temos que ter cuidado para que a nossa fala descompromissada não coloque ninguém, como nós acabamos de dizer, em perigo. A vida de outrem, a integridade física do ser humano. Então nós precisamos só mental, sabe? Porque o homem é feito de espírito, alma e corpo. Lembra que eu falei do espírito quebrado, não quebrantado. Espírito quebrado. Isso é feito pelas pessoas, como diz o escritor, as pessoas descompromissadas. Falam uma coisa e fazem outra. Pensam uma coisa e sentem outra. Ou seja, estão completamente desajustados. Então, começando a falar do sábio, aí você me pergunta, mas irmão Maurício, nós estamos falando do sábio? Sim, o sábio é o oposto de tudo isto aqui. De tudo isto aqui. Veja que quando nós olhamos, ou preste atenção, de quando nós olhamos para algumas características da sabedoria, nós vamos ver que o cristão, nós já falamos aqui a conversa, o expressar do crente, ele tem que ser coerente. Quer dizer, uma coisa tem que estar ligada à outra. Ou a outra tem que estar ligada a uma coisa. Quando eu falo, as minhas atitudes têm que ser coerente, tem que fazer sentido com o que eu falo, as minhas atitudes. E as minhas atitudes, elas têm que responder ou estarem atreladas ao que eu falo. Bom, nós vemos isto também na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que ensinava poderia ser constatado em sua ação. Aqui é colocado em Mateus capítulo 7, 29, mas eu gostaria de trazer eu gosto muito da expressão de Atos, né? No primeiro versículo de Atos, Lucas começa escrevendo, ele diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, não somente daquilo que o Senhor Jesus Cristo fazia, mas também do que ele falava. Então veja que uma coisa estava ligada à outra no ministério terreno de Cristo, nesses 3 anos que ele ficou para nos ensinar, ou deixar à posteridade os seus ensinamentos através dos apóstolos, podemos dizer assim também. Mas o interessante é que nós precisamos nos lembrar que Jesus Cristo não só falava, e a maioria das vezes nós vamos ver que Jesus Cristo nem falava, o Senhor nem falava. Tá? Quantas vezes os discípulos acordam e lá eles estão naquele... Diz, por onde vem? Pegou o barquinho aqui e atravessou para Gadara, para libertar o endemoniado. Cadê o Senhor? Correu, estava o Senhor no monte, orando nas oliveiras. E assim consequentemente. Veja que quando Jesus Cristo queria falar, se ensinar sobre oração, ele não só falava. Os discípulos iam encontrá-los em oração. Quando Jesus Cristo queria falar sobre libertação, ele foi lá em Gadara e libertou o endemoniado. Da onde saiu uma legião de demônios. Ele expulsou uma legião de demônios. Quer dizer, são 6.000 e mais 6.000, é uma legião, mais de 6.000, vamos dizer assim, demônios que foram expulsos da vida daquele homem. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele queria ensinar para a população, você vai ver Jesus Cristo no barquinho, Jesus Cristo no deserto, João Batista no deserto, Jesus Cristo também fez uso
Mas na hora de ensinar os discípulos, o colégio apostólico, a maioria das vezes ele vai encontrar. E ele chama a atenção dos 3 pilares da igreja, Pedro, Tiago e João. Ele diz assim, mas você não consegue velar comigo, Pedro, nenhuma hora sequer. Porque todas as vezes que Jesus Cristo estava em oração, ele dormia, eles dormiam. Então o Senhor, veja que o cansaço era tanto. E o Senhor também cansou, porque ele chegou num momento tão crucial de oração, que ele chegou a suar gotas de sangue, a suar gotas de sangue. Veja que como homem, o corpo de Cristo não suporta, porque a Bíblia diz que ele deixou de lado vamos dizer, a sua deidade. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele não fez uso em muitos, ou na maioria das vezes, da sua deidade. Tá bom? Tanto é que Cícero Nogueira dizia, né, como homem ele teve mãe, e como homem ele teve mãe e não teve pai. Como Deus ele tem pai e nunca teve mãe. Como homem ele chorou, como homem ele sofreu, e como homem ele morreu, porém ressuscitou de entre os mortos, porque ele é Deus. Então veja que é 100% homem, 100% Deus, tá bom? Mas a maioria do ministério terreno de Cristo, ele agiu como homem. Ele chorou, Jesus chorou, 11:35 de João, ele teve fome, ele dormiu. Então veja que ele demonstrou essas características, nos ensinando que, mesmo com as nossas limitações, nós poderíamos vencer. E o que nós não podemos vencer, ele diz, eu venci o mundo, e vocês também, eu dou a vocês essa vitória. Tá? Nós estamos aqui parafraseando, não está escrito eu vos dou a vitória. Eu venci o mundo. Tereis aflições, mas eu venci. Ora, se vocês continuarem comigo, essa vitória é de vocês também, porque ela é minha. Então precisamos prestar atenção neste tipo de coisa, tomar cuidado para nós não termos a linguagem desajustada, descompromissada, tá bom? Mas sempre pensarmos, sempre estarmos na presença de Deus e buscar dele aquilo que nós vamos falar, ou o nosso comportamento. Também. Então, o Senhor Jesus Cristo ele nos dá o exemplo, muitas vezes não falando, mas fazendo, agindo. Por isso, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos relata, no livro de Atos dos Apóstolos, esta característica. Bom, não só falando, mas fazendo. Ou não somente só, mas as duas coisas eram coerentes, estavam juntas. 3.2. A relação entre falar e ouvir do sábio. Uma das características da pessoa sábia é ouvir. Tá bom? Só o tolo atropela, só o tolo fala sem que o seu interlocutor ele encerre o seu pensamento. E isso é interessante porque quando eu espero o outro terminar de falar, eu tenho uma ideia geral do pensamento dele. E eu vou formular a minha resposta dentro do pensamento geral e não de partículas do pensamento do outro. Por isso é necessário que o cristão aprenda a ouvir, tá bom? A ouvir. E nós não estamos falando aqui de um aconselhamento ou de um momento de necessidade, porque aí nós só vamos ouvir. Existem pessoas que eles não querem conversar, eles só querem falar para se sentirem bem, para descarregar aquilo que está lhe fazendo mal. Então nós temos que ser bons ouvintes. Tá bem? Ele fala aqui não de uma escuta passiva, né? Quer dizer, nesta situação você não vai só ouvir, mas ele usa aqui o termo escuta ativa, presente e consciente. Por quê? Presente e consciente, porque a nossa resposta ela será dada a partir da nossa interpretação correta. E eu já disse que para interpretar corretamente, eu tenho que ler todo um enunciado,
numa conversa eu tenho que ouvir toda a ideia. E assim que for me passada a parte, quer dizer, o meu momento de falar, eu vou falar. Então, a primeira característica aqui é saber ouvir. Assim corremos o risco, quer dizer, quando nós não ouvimos, quando nós não prestamos atenção, tem aquela pessoa que enquanto o outro está falando, ele está pensando em outra coisa, ele está maquinando, ele não está nem prestando atenção no que o outro vai falar. Aí o outro, um aqui está falando de crocodilo, o outro vai responder crocodilo. É um problema muito grande. E essa característica tem que estar principalmente em nós, professores, em nós, pastores, em nós, superintendentes, aqueles que foram chamados para cuidar do rebanho do Senhor. Os nossos líderes, sejam as nossas irmãs, sejam os nossos irmãos, o líder ele tem que aprender a ouvir, tá bom? Principalmente a ouvir os seus liderados e não tirar conclusão precipitada. E lá fora nós precisamos aprender a ouvir para tirarmos conclusões corretas a partir do pensamento. E quando você responde dentro do pensamento, não tem como a pessoa chegar em você e dizer que está errado. Não, mas foi você quem disse. Ah, mas eu queria dizer outra coisa. Então se expressa diferente. Quer dizer, nós precisamos aprender também a conversar. Tá bom? Corremos o risco de ser interpretados de maneira equivocada. Quando nós permitimos que os ruídos da comunicação, como eu disse lá no início, né, entre o interlocutor e o receptor, e depois o receptor vira interlocutor, e o interlocutor, e agora o interlocutor agora ele é um receptor, quando nós permitimos que ruídos, quer dizer, algumas dificuldades na comunicação, elas entrem, sejam externas, ou seja, também até proporcionada por nós mesmos, nós corremos esse risco de sermos interpretados de maneira equivocada. Lembra do tempo de falar, o ambiente para falar, nós temos que ter tudo propício para que haja uma comunicação correta, completa, para que os ruídos externos, para que as dificuldades não causem mais problemas, sempre vai haver, mas problemas tamanhos que a comunicação, que não haja comunicação, não vai haver uma conversa inteligível, sadia, sábia. Então nós precisamos tomar cuidado. Bem? É preciso humildade. Por que é preciso humildade? Porque para ouvir tem que ser humilde. O tolo nunca ouve. O tolo nunca ouve. Por quê? Às vezes o nosso interlocutor será uma pessoa que nós, vamos lá, muito novo, e aqueles muito velhos que se acham sábios demais, aí isso vai ser um impedimento na comunicação, porque ele não é humilde o suficiente. Tá? Então vamos inverter, nós vamos falar de dois. A mulher que não gosta de ouvir homem, o homem que não gosta de ouvir mulher, haverá problemas na comunicação. Haverá problemas na comunicação. Por quê? A mente, o coração, vamos dizer, lá dentro, a vontade, o pensamento, ele não vai permitir, vai haver um bloqueio, vai haver uma barreira nesta comunicação. Tá bem? Por isso que eu disse, às vezes a idade do nosso interlocutor, vamos dizer lá, um jovem vai falar, então nós ficamos lá, os mais velhos lá, e nós colocamos um monte de empecilhos nessa comunicação. Às vezes nós falamos muito do homem que não, mas existem mulheres, muitas mulheres, que elas simplesmente não consideram a fala de um homem. Isso é próprio, como nós estamos tratando na lição dos juvenis, próprio das ideologias. Bom, tem que ter lugar de fala, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Uma infinidade de coisas que era tão bom nós ouvimos no passado. Homens e mulheres inteligentes, sabe, filósofos, poetas, escritores, pessoas, eu desde que me entendo, nós sempre lemos. Eu tenho uma irmã que ela colecionava, ela tinha pilhas de livros. Nós sempre tivemos o costume, pelo menos eu e a minha irmã que vem depois de mim, nós sempre tivemos o costume de ler, sabe, de ler. E eu lia romances policiais e tal, principalmente de Adelaide Carrara, acho que alguns mais velhos vão saber.
Talvez os que nascerem em berço evangélico não vão conhecer. Mas tem muitos textos interessantes, muitos livros interessantes dessa escritura. E a gente tem o costume de ler bastante. Tá bom? De ler bastante. E ora, nós sabemos que quando nós lemos, isto traz para nós sabedoria. Estou tentando lembrar do fio da meada. Achei. Era muito bom quando nós... Mas hoje não. Criamos uma barreira que homens não querem ouvir mulheres, mulheres não querem ouvir homens. Sabe? A terceira idade, o adulto não quer ouvir o jovem. Olha, cada um de nós temos algo para expressar uns para os outros. Porém, é necessária humildade para isso. Sabe? O soberbo não vai dar lugar, não vai ouvir o outro. E, infelizmente, a ideologia tem trazido, as ideologias modernas, elas têm trazido infelizmente, essa divisão, sabe? Eu fico impressionado, às vezes eu paro para ouvir, seja na televisão, seja na internet, sabe? Pessoas inteligentes conversando. E nós precisamos sempre... Estou me avisando que talvez não. Então eu vou ter que falar um pouquinho mais. Pessoas inteligentes se expressavam. E era muito bom. Mas hoje, infelizmente, não. Né? Criou-se núcleos. Não gostaria, como eu disse, nós precisamos pensar ao nos comunicarmos. E eu não gostaria de usar palavras que possam comprometer o meu pensamento. Veja, é criado células, núcleos, lugares em que fulano não pode falar, fulana não pode falar, o jovem não pode falar, e isso traz um prejuízo muito grande para a cultura, porque nós somos privados de ouvirmos ideias, sabe? E ouvir ideias não quer dizer que nós vamos aceitar as ideias, mas nós vamos poder tirar conclusões, comparar ideias, comparar pensamentos. Então nós precisamos voltar à prática de ouvir, sermos humildes o suficiente para ouvir. Tá bom? Porque quem é humilde para ouvir, ele tem conhecimento de que ele não é o dono da razão e nem sabe tudo. E nós precisamos voltar a isso. Terceiro e último, a fala e o agir do sábio. É possível que o nosso discurso esteja correto, seja santo, justo e bem, mas isso não basta. Por quê? É preciso viver. É preciso viver. Aqui está o nosso grande desafio para agir de maneira sábia. Não é só falar, e às vezes até não falar, mas agir. E esse agir, como nós estamos falando desde o começo, tem que ser um agir coerente. Se nós não falamos, mas coerentes com aquilo que nós já nos expressamos, com aquilo que nós pensamos. Praticar o que é santo, justo e bom, apresentar uma fala que glorifique o Senhor e que seja plenamente coerente. A gente ele repete e corrobora com aquilo que nós estamos falando. Veja, glorifique, a nossa fala tem que glorificar a Deus, ela não pode vituperar, envergonhar o nome de Cristo, a nossa fala. E isto, aqui, a questão da fala, eu vou também na fala figurada, que são as nossas expressões, o nosso comportamento. Nós precisamos sermos coerentes com as nossas expressões, também com o nosso comportamento, e não só com a nossa fala. Falar agradavelmente, com mansidão e temperança, tá bom? Isso aqui não é aquela conversa para boi dormir, é uma outra situação. Porque o cristão, ainda que ele seja sisudo no falar, sério no falar, o seu falar tem que ser agradável, sabe? Não somente na questão para não ofender, sabe, o seu interlocutor, mas fazer com que aquele que te ouve se sinta, seja um ouvir agradável. Como eu acabei de expressar aqui, quantos eu ouvi, tanto homens, quanto mulheres, quanto jovens,
sabe, brasileiros ou estrangeiros, as legendas, pessoas sábias, coerentes, sabem pontuar a fala, sabem pontuar o pensamento, sabem ilustrar bem o pensamento. É uma coisa maravilhosa quando nós conseguimos ouvir e até conversar com essas pessoas. Talvez nós não alcancemos o seu nível de cultura, mas veja, conversar com pessoas sábias, a própria Bíblia diz: ande com os sábios e se tornarás mais sábios. Agora, o duro é quando o cristão ele tem prazer em andar com tolos. A sua fala não vai ser um balir de uma ovelha, vai ser um berro de um bode. Essa foi interessante. Sim, sabe, estamos entendendo? É uma coisa boa quando nós aprendemos a ser coerentes. Mas não é só falar bonito, não é só falar agradável, não é só falar com mansidão, com temperança, mas é agir desta maneira, coerentemente com o que nós falamos. Tá bem? Que as nossas ações revelem a nossa temperança, agradabilidade e mansidão. Bom, então que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que nós aprendamos a proteger a nossa boca. Como dizia o final do meu pai, o homem, quando não tem o que falar, ele fica calado.